Convido a igreja a abrir sua Bíblia no Salmo 67. Salmo 67 será a nossa meditação nesta noite, antes de celebrarmos juntos como família do Senhor a Santa Ceia. Pode pôr o primeiro slide aqui. Nós somos muito agradecidos, eu e a minha esposa, pela recepção da igreja. Muitas pessoas que nós já conhecemos em outras ocasiões, tanto aqui como na Palavra da Vida, de Caldas Novas, onde também estaremos no Réveillon esse ano, ministrando. Eu sei que alguns de vocês têm hospedagem lá, que também gostam daquele lugar tão abençoado. Eu vim pela primeira vez para o Brasil em 1980. Aprendi um pouquinho de português. Eu vim mesmo para fazer um estágio de família, para sentar aos pés dos que são hoje os meus sogros, que nos ensinaram praticamente tudo, porque não tinha esse modelo, esse exemplo nos Estados Unidos. Eu vim atrás disso. Passamos aquele tempo, passei, porque a minha esposa ficou, ela não era nem namorada na época, ficou nos Estados Unidos. Mas eu me encantei com várias coisas do Brasil, ao tal ponto que dei a minha vida aqui. Já temos nosso cemitério local lá em Atibaia. Um dia eu vou me tornar terra brasileira, salve, salve. E eu ouvi essa frase por parte de alguns jovens naquela época, pedindo bênção. Bença, pai. Bença, mãe. Às vezes, bença, avô, bença, vó. O desejo de ser abençoado pelos progenitores, de honrar aqueles que haviam dado vida. Eu achei algo muito lindo, eu desconhecia, mesmo que tenha talvez raízes mais católicas. Preserva o que a palavra de Deus unanimemente fala, não menos de 9 vezes: filhos, honrem a seus pais. Se Deus fala uma coisa uma vez, é importante. 2 vezes ainda mais, 3 vezes, santo, 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 é o nosso Deus Todo-Poderoso. É extremamente solene e profundo, mas 9 vezes a palavra de Deus diz para honrarmos os nossos progenitores. Isso me encantou. Mas também levantou uma dúvida na minha mente. Por que será que nós queremos bênção? Todo mundo quer bênção. Falamos muito em receber uma bênção. Foi uma bênção. Como foi o culto? Foi uma bênção. Mas por que queremos tanto ser abençoados? Para quê? Talvez seja a pergunta nesta noite. Eu sei que tem que tomar muito cuidado de recomendar filmes da Disney, mas eu confesso que eu assisti já 2 vezes com meus netos e a minha esposa o filme que me encantou, porque o nome é Encanto. E talvez muitos aqui que já estou vendo já assistiram esse filme também. Sempre tem elementos que precisam ser filtrados, mas esse filme resume uma mensagem da razão por que devemos querer a bênção. No filme, a família Madrigal encontra-se entre os narcotraficantes da Colômbia. E no filme, o marido da família, enquanto a família foge daquela guerra de quadrilhas, o marido defende e salva a sua família, mas ele perde a sua. Nisso a família encontra-se aninhada em meio às montanhas, num vilarejo simples, uma aldeia. Mas lá algo mágico acontece, porque cada membro da família Madrigal começa a receber um presente, um dom, uma magia, digamos, especial, mas algo para ser usado para abençoar o vilarejo. E o vilarejo prospera por causa da família Madrigal. Todos, menos um membro da família. E agora para o spoiler. Porque o enredo da história mostra que o importante não é ser
abençoado, e sim abençoar. Na nossa conferência nós já respondemos, na primeira noite, eu, a minha esposa, nós trabalhamos a ideia de que, como homens e como mulheres, temos a missão de sermos cada vez mais parecidos com Jesus, dependentes de Jesus, para que Ele viva a vida dele através de nós. Nós trabalhamos hoje, à luz do texto de Efésios 5 e 6, grandes razões, porque a família importa, não é o centro, não é o foco, mas a família é um canal para abençoar o mundo. É o lugar onde a plenitude do Espírito e da palavra primeiro se manifesta, mais se manifesta. É uma metáfora, uma figura, uma ilustração do noivo e da noiva, Jesus e sua igreja. Mas também é o lugar onde o inimigo hoje talvez mais ataque, onde os mísseis inflamados do próprio inferno caem na nossa sala de estar. Mas nesta noite queremos, à luz do Salmo 67, que não é um salmo especificamente voltado para o lar, nós temos 5 outros salmos, como se fosse o nosso inário, que tem cânticos voltados para a família, como o povo de Israel, mas um salmo que tem uma mensagem para todas as nossas famílias e todas as nossas vidas. A pergunta é: a família importa sim, mas para quê? E a lição que nós vamos aprender aqui é que a família abençoada por Deus, para ser uma bênção até os confins da terra. Em Gênesis capítulo 1, nós aprendemos que Deus criou a família, nós trabalhamos um pouco essa ideia para espelhar e espalhar a sua glória, a glória da família divina. O espalhar, família e missões, missões e a família, desde o primeiro capítulo da Bíblia. Esses dois temas são entrelaçados. Não somos chamados em família simplesmente para fitar nosso próprio umbigo, mas para elevar os olhos e ver a seara do Senhor, e como time, sim, canalizar bênção. A família abençoada, para ser uma bênção até aos confins da terra. Salmo 67, em sua Bíblia. Eu farei uma leitura desse salmo, mas os irmãos vão me ajudar nesta noite. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, um salmo cântico, diz o título, cujo tema é abençoados para abençoar. Mas enquanto eu faço a leitura desse salmo, será projetado aqui, eu gostaria que vocês me ajudassem. Porque esse salmo é como um sanduíche de 2 pães. O início e final, o clamor pela bênção que todo mundo faz. Bença pai, bença mãe, bença Deus, por favor. Mas o recheio, não podemos esquecer, é a razão porque nós devemos pedir a bênção. Não é para represar bênção, não é para armazenar bênção, não é para estocar bênção, não é para nos engordarmos com a bênção. Não, é para canalizar bênção para outros, aos confins da terra. Cada vez que eu leio uma frase em vermelho, que se refere a esse alvo global no coração do nosso Deus, desde Gênesis 1, os irmãos vão contar, não cantar, contar. Quando eu leio na terra, vocês vão falar vamos ver quantas vezes esse salmo destaca o alvo global da bênção. O salmo começa então: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se
e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. O salmo continua: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Mensagem muito simples. Somos abençoados, não para angariar bênção, estocar a bênção, mas canalizar a bênção. O desafio para nós, no final da nossa conferência: a minha família é uma bênção. Nosso casamento é uma bênção. Jovem, o seu namoro visa abençoar outros. Em um dos nossos livros sobre namoro, usamos uma fórmula que diz: 1 mais 1 para justificar o casamento deve ser maior que 2. Não vai ajudar nada na prova do Enem, mas ajuda muito na prova da vida. A soma das nossas vidas em conjunto para justificar o casamento deve ser maior em termos do seu impacto, da sua bênção para o reino de Deus. Nosso casamento é temporário, é para aqui e agora, mas aponta para aquele casamento que nós lemos hoje em Apocalipse. Quase chegamos nas bodas do Cordeiro. Nós criamos nossos filhos para ser uma bênção, ou para levar vantagem, para passar por cima, para não ser capacho, para ser cabeça e não rabo, ou para viver a vida de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bom, esse salmo tem uma estrutura que eu já mencionei, de 2 pães, que começa com o clamor pela bênção e termina com mais um clamor pela bênção, mas que também resume toda a mensagem, início e fim. E o recheio, a razão que nós já contamos, 9 vezes no meio e 1 vez no final, para dar 10 vezes. Olha para o versículo 1 para entender o que o texto diz. Versículo 1: reconhecemos que Deus é a única e verdadeira fonte de toda a bênção. O salmista, assim, no clamor, em termos da bênção araônica, que muitas das nossas igrejas usam, assim como a bênção apostólica de 2 Coríntios 13, quando ele ora: seja Deus gracioso, favorável para conosco, e nos abençoe, bença papai do céu. Ele pede que o rosto de Deus resplandeça, ou seja, que o rosto sim de Deus seja manifestado. Você sabe disso, lembra da sua infância? Talvez algumas das crianças aqui sabem. O irmão mais velho, você quer pedir alguma coisa do papai e da mamãe, mas ele fala: agora não, não é hora. Olha o rosto do papai, está bravo com alguém. De repente o time dele conquista Libertadores, o papai está sorridente, agora peça, porque o rosto é assim. Os filhos sabem disso. O que o salmista está pedindo: ó Deus, queremos ver o seu rosto sim. Esse é o clamor. A bênção araônica foi feita nas mesmas palavras: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O salmista reconhece que Deus é a única e verdadeira fonte de toda a bênção. Irmãos, tantas vezes nós corremos atrás de outras fontes, mas em Cristo Jesus o rosto de Deus para conosco é sempre sim.
O Deus sorridente, quando olha para nós, não vê mais o nosso pecado. Romanos 8 nos lembra: não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Sim, o nosso Pai nos disciplina, por amor, por carinho, porque Ele não quer ver nós saindo do caminho dEle, desonrando o nome dEle, não glorificando a Ele. Mas por Cristo Jesus, Hebreus capítulo 4 nos diz que nós podemos penetrar pelo véu, pelo sangue de Jesus e sentar no colo desse Pai. Aproximemo-nos então com plena ousadia, certeza de fé. Nós podemos chegar diante de Deus e pedir: bença, Pai. Bença, Pai. Mas infelizmente muitas vezes nós corremos atrás de outras fontes, problemas de doença, dificuldades. Nós consultamos mais a Google, Siri, YouTube, TikTok, influenciadores, Instagram, livros de autoajuda que vendem pelos milhões, experts em determinado assunto, parentes, amigos, conselheiros. Nada de errado no devido tempo, mas o fato é que Deus tem que sempre ser o primeiro que nós consultamos. Me lembro do rei Asa, que no Velho Testamento, o livro de Crônicas, teve um problema sério de doença nos seus pés, e ele consultou todos os médicos. Eu sei que tem vários médicos aqui, louvado seja Deus por isso, mas ele não consultou o Senhor, e morreu, porque não buscou a fonte. O salmista reconhece: só Deus merece a honra, só Deus é suficiente, só Jesus que nos conduz